Nomear um personagem geralmente vem com uma grande carga, algo que pode vir de anos de história humana ou eventos simbólicos para algumas pessoas. E existe algumas personagens com o mesmo nome que têm uma grande marca no mundo devido a uma figura bíblica chamada de Eva. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Eves, Evas e Eves, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhasse com quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem puder se tornar membro, como essas pessoas aqui na tela, agradeceria demais. Você vai ter acesso a 3 semanas antecipadas de vídeos. Chegando a 10 pessoas, temos grupo exclusivo de conversas e quanto mais pessoas, mais benefícios. Quem não quiser também tem a doação direta, mas deixa aquele like, comentário e para quem não for inscrito, se inscreva. Só para deixar bem claro, essa é a primeira vez que eu faço um vídeo que não tem um para cada uma delas, é algo bem experimental. Se gostar disso, deixa aqui nos comentários. Também sobre quais delas você gostaria de ver uns vídeos mais aprofundados. O vídeo de hoje é uma junção bem insana de várias ideias baseadas em um único nome, Eva, e o seu nome pela nossa cultura pop. Claro, a parte que eu estive mais exposto, sendo então Eve de Anjos da Noite, a filha híbrida da protagonista Selene e de Michael, o primeiro dos híbridos. Eve de Supernatural, uma figura conhecida como a mãe de todos os monstros, com um passado bem misterioso. E a mitocôndria Eve de Parasite Eve, que é um ser feito da consciência das células mitocôndrias do corpo. Todas essas são baseadas na Eva, a Eva mitocondrial, a ideia da mãe e da pecadora, entre outras ideias. Então, vamos ver o que acontece. Vamos começar pelo começo, desta vez quase que literal. Eva é a primeira mulher de Adão, e antes que algumas pessoas venham me confrontar sobre o assunto, saiba que eu estou indo com uma versão mais popular. Sei que existe toda a ideia de Lilith e existem outras interpretações. Estou apenas seguindo o mais básico para ter uma ideia mais generalizada. Para que nós possamos entender a história que muitos acreditam e colocar o peso do nome dela que estas outras obras de fantasia colocam em suas mídias. Ela, então, além da primeira esposa de Adão, teria sido quem teria comido o fruto proibido e o fez por ter acreditado nas mentiras do inimigo. E ainda mais, convenceu Adão a ter feito o mesmo. Com isso, ela então se torna uma mortal e teria que agora habitar a terra, ter as dores do parto, entre outras grandes desgraças. E este é um dos motivos, ou melhor, o motivo, que muitas crenças antigas veem as mulheres como as causadoras do pecado inicial e responsáveis pelo maior mal do mundo. E para piorar, com o tempo a figura feminina ganharia aspectos cada vez mais monstruosos, seja por causa de Lilith ou das dores da monstrificação da mulher, elas se tornam verdadeiras figuras aberrantes no mundo. Ainda mais tem uma dor que poucas pessoas pensam, que ela é a mãe de Caim e Abel, ou seja, o seu primeiro filho foi o primeiro assassino. Agora, com todo este contexto, vamos ver as outras Eves e Evas das outras mídias. Eve de Supernatural. Gostaria de começar com a Eve, que é a mais bizarra de todas, pois, primeiro, ela começou a ser tratada como uma vilã de uma temporada, ou quem sabe, para alguns arcos, como foi feito com Lucifer, sendo montada aos poucos e ter uma grande importância. E, na verdade, eles jogaram toda a história deles no lixo, um monstro que eles mesmos chamam de a mãe de todos os monstros. Sem nenhuma explicação, vamos então entender um pouco mais sobre ela. Ela poderia ou não ser a Eva original, mas existem poucas evidências ligando as duas, ainda mais com a aparência da Eva de Adão aparecendo mais tarde. Este nome seria mais pelo seu título, ainda assim sendo um ser bem antigo, tendo contato com arcanjos e anjos quando andava pela terra, podendo até mesmo ter conhecido Deus, o que significa que ela poderia ter sido um dos seres primários de toda a existência. Ela poderia ter alguma ligação com os Leviatãs, podendo até mesmo ser uma proto-Leviatã, mais alguma outra coisa, mas é muita teoria. Sabemos apenas que ela quem fez os alfas, os primeiros dos vários tipos de monstros, como vampiros, metamorfos, lobisomens, entre outros. Possuindo a habilidade de fazer novos monstros, modificar aqueles que já existem,
infectar humanos com apenas um toque e brincar de engenharia genética, sendo imune a praticamente tudo, menos as cinzas de Fênix, e até mesmo em sua morte continuava produzindo ovos de monstros. Mitocôndria e Eva mitocondrial. Aviso! Coisas sobre biologia. Se eu falar algo de errado, me corrijam. Fiz o meu melhor para explicar. A mitocôndria é quem produz a energia da célula, responsável por produzir ATP. Vamos lá. Adenosina trisfato. Fechou aqui. A molécula que fornece energia para o funcionamento celular. A Eva mitocondrial é o nome de uma mulher que viveu há 150, 200 mil anos ou um pouco mais para trás, dependendo do avanço da ciência, do qual todos os seres humanos vivos herdaram o DNA dela, o DNA mitocondrial, pois este é passado apenas pela mãe. Estes dois conceitos são muito importantes para a nossa próxima personagem, mas também serve para a de Supernatural, sendo um fator em comum com a maioria dos monstros daquele mundo e funcionando em reverso em Anjos da Noite, onde ela é o resultado final e não a primeira. Mitocôndria Eve de Parasite Eve. Primeiro, sim, é assim que se escreve o nome dela, é que é para ficar um tanto diferente. Segundo, aqui eu me focarei apenas no jogo, pois a história é bem mais complexa e envolve um filme, um livro e um autor bem interessante. Aqui, a personagem a encarnar a mitocôndria Eve desta vez seria a Melissa. Ela teria recebido um transplante de fígado de Maya Breya, a irmã da protagonista do jogo. E essa menina teria as suas mitocôndrias em uma grande quantidade, quase chegando a um novo estado evolutivo. Quando no corpo de Melissa, devido a grandes doses de imunossupressores, o núcleo da célula acaba por perder o controle do corpo, dando este para a mitocôndria. A ideia é que a parte do corpo que é responsável por fazer energia acaba tomando consciência, e essa consciência se denomina mitocôndria Eve. E esta deseja fazer o tal do ser perfeito. Para isso, ela se engravida com um esperma congelado e dá à luz a este ser, sendo que ela apenas seria o casulo para o real poder, assim como Eva é a mãe de todos que vieram. A mitocôndria Eve possui grandes poderes como pirocinese, tacando fogo em uma grande multidão de uma vez. Pode naturalmente voar, grande resistência a ferimentos mundanos, controle sobre a biologia dela e dos outros, podendo mudar criaturas e ela mesma, muito parecido com a de Supernatural, grande telepatia, mas o seu grande foco sendo as formas corporais e a manipulação da biomassa, que ela pode agregar a si mesmo e fazer qualquer forma de vida que quiser, até mesmo esse tal chamado de Ser Supremo. Ela, além de ser a mãe de todos os monstros, também demonstra o lado mais bestial de todo o conceito, colocar em paralelo a ideia do pecado, querendo de certa forma limpar o mundo dos outros, subvertendo a ideia que ela seria a impura, e sim, os demais. Eve em Anjos da Noite. E finalmente chegamos em Eve de Anjos da Noite. Ela já é bem conhecidinha aqui do canal, e já tem vídeo de história, já tem vídeo de explicação, genealogia, um bando de coisa que envolve ela, tá? Então, quiser ir mais a fundo, essa personagem aqui neste canal você pode mergulhar. Claro que eu vou fazer um resuminho para todo mundo ficar na mesma linha de pensamento inicial. Ela é filha de Selene, uma Vampire Corvinus que junta o imortal original e o vampirismo de Marcos, e Michael, um híbrido de Lycan com vampiro, que tinha o Strain original. Este Strain seria então responsável pelos grandes poderes de todos os seres deste universo. É uma anomalia genética que absorve corpos ruins como vírus e doenças para benefício do corpo, assim modificando e dando muitos poderes. No caso de Eve, ainda mais por mesclar muitas das variantes modificadas, sendo praticamente o ser perfeito dentro deste universo. Claro que eu usei esse termo de propósito por causa da mitocôndria Eve, pois ela queria dar a luz ao ser perfeito. Isso para mim demonstra muito bem alguma ideia sobre a maternidade e a ficção e a perfeição. Existe sim um paralelo entre a ideia do aprimoramento devido à genética e através do acasalamento. Eve em Anjos da Noite se torna algo muito maior que o mundo poderia suportar, sendo a reversão no momento, passando de mãe para filha, ainda que tenha o potencial para ser a primeira de uma nova era, só que o que sabemos dela é muito pouco e realmente não conhecemos
o final do seu potencial. O que vemos dentro dos filmes é que, apesar da pouca idade, tem poderes descomunais, teria apenas 12 anos e seria capaz de cortar Lycans ao meio e lutar com formas avançadas deles e demonstrar poderes nunca antes vistos. Estes poderes são totalmente descomunais e, teoricamente, ilimitados. Eves e Evas. Ao analisar essas personagens que compartilham o nome de Eva ou Eve, percebemos que todas carregam dentro delas um simbolismo profundamente enraizado na mitologia. Cada uma delas representa de alguma forma a ideia da criação, da origem e da transformação, seja no sentido biológico, sobrenatural ou fisiológico. Elas são figuras que dão início a algo novo, seja uma linhagem, uma raça ou uma evolução dentro do mundo do qual pertencem. Além disso, todas carregam uma rebeldia ou uma transgressão, algo diretamente ligado à Eva bíblica, que é historicamente vista como a primeira mulher responsável pelo pecado original. Começando por Eva de Supernatural, vemos que a sua representação está diretamente ligada à maternidade e ao conceito da criação, como a mãe de todos os monstros. Ela é responsável por gerar criaturas sobrenaturais no mundo, moldando a sua existência. No entanto, o seu papel como criadora também é colocado em oposição ao que é considerado natural ou aceitável, o que reflete a visão clássica de Eva sendo uma figura transgressora. Da mesma forma que Eva bíblica teria sido corrompida pela serpente, essa Eva também tem sua existência ligada à escuridão e ao desconhecido, sendo tratada mais como uma ameaça do que como uma criadora benevolente. Já a mitocôndria Eve, de Parasite Eve, leva esse conceito ainda mais longe, abordando a biologia e a evolução. Diferentemente de Supernatural, que cria monstros de forma sobrenatural, a mitocôndria Eve representa uma visão científica da criação, ligada à ideia de um organismo buscando a evolução suprema. Ela reverte o conceito de humanidade como ápice da criação e propõe um futuro em que a espécie humana, como a conhecemos, não é o fim da linha evolutiva, mas sim o estágio transitório para algo mais poderoso. Assim como a Eva bíblica foi responsável por mudar o destino da humanidade ao comer o fruto proibido, mitocôndria Eve busca uma revolução, mas através da biologia e do controle celular. E finalmente, temos Eve de Anjos da Noite, representa uma fusão entre as duas ideias anteriores. Ela é a filha de dois seres extremamente poderosos e carrega o potencial para mudar completamente o mundo ao seu redor. Seu nome, novamente, não é uma coincidência, ela simboliza um novo começo, uma nova era, no universo de Anjos da Noite, onde vampiros e Lycans estão em uma guerra há séculos. Eve surge como um ser que transcende essas limitações e poderia teoricamente unificar ou extinguir as duas raças. Ela reflete a ideia da Eva como uma mãe da humanidade, mas em uma escala mitológica genética, sendo a personificação de uma nova linhagem. Essas três personagens, apesar de virem de diferentes mídias e histórias, compartilham um tema central, a ideia da criação e da mudança. Elas são um ponto de partida para algo maior, algo que altere o equilíbrio do mundo em que vivem. E o mais interessante é que mesmo com este poder de criação, todas são vistas como ameaças ou como algo a ser combatido. Isso reflete um medo inerte à transformação e à evolução, um medo do desconhecido e que uma nova era poderia significar o fim do status quo. No fim, todas as Eves e Evas aqui discutidas trazem um elemento de dualidade. São ao mesmo tempo criadoras e destruidoras, salvadoras e ameaças. Essa ambiguidade reforça o motivo pela qual o nome Eva continua sendo utilizado na cultura pop. Ela carrega uma carga simbólica tão forte que pode ser moldada para representar diferentes facetas do poder feminino, da origem da vida e da mudança do inevitável. É isso aí então, meu povo. Muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Para quem chegou então, deixa aquele like, comentário, se inscreve no canal. Para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, acesso antecipado a muitos vídeos, 3 semanas aí de vídeos, né? Vai ganhar grupo exclusivo de conversa, entre outras coisas. Gostou desse tipo de vídeo com a câmera, voltando aqui eu com a câmera? Deixa o like,
E comenta aí, pô, gosto mais desse tipo, gosto mais do outro tipo. Fala aí comigo, dá esse feedback pra gente poder aí junto formar um canal que todo mundo goste mais. Agradeço a todo mundo, vejo todo mundo aí na próxima.